Entrevista. Meus amigos, o Supremo Tribunal Federal está discutindo nesse momento decisão diferente ou as decisões dos ministros Gilmar Mendes e Nunes Marques sobre o poder de governadores e prefeitos nesta pandemia, especialmente se estados e municípios podem proibir cultos presenciais, no momento em que vemos mais de 4.000 mortes diárias. Bom, para falar sobre este tema, eu recebo aqui no programa Acontece Segunda Edição o pastor Douglas Gonçalves, que é fundador e líder da Jesuscope aqui de Bragança. Pastor Douglas, obrigado por participar comigo outra vez. Nós nos encontramos há alguns meses, no início desta jornada, desta pandemia, fizemos uma live. Para começar essa conversa, eu gostaria que o senhor apresentasse, para quem não conhece, um pouco da Jesuscope, a ideia, de como foi a ideia de criá-la, a estrutura e o número de fiéis que os acompanham neste momento. Boa tarde. Boa tarde, que prazer, que honra estar aqui mais uma vez, poder falar com você mais uma vez, é pela primeira vez aqui no programa. E é muito bom falar com todos os ouvintes, galera de Bragança Paulista, região aqui. Então, o Jesuscope, ele surgiu, né, como um movimento online primeiro. A gente fazia um trabalho online, então a gente alcançava pessoas do Brasil inteiro, principalmente jovens, pregando uma mensagem, né? De que, o que significa ser um discípulo de Jesus, o que significa ser um cristão, né? Significa copiar Jesus, se parecer com Jesus, né? Até por isso o nome, Jesuscope, né? Porque o objetivo é a gente copiar a Jesus, ser parecido com Jesus, né? E aí a gente viu a necessidade de começar algo físico aqui em Bragança. Toda a equipe sempre foi aqui de Bragança, né? Então a gente decidiu começar algo físico para alcançar as pessoas e, de novo, principalmente jovens, principalmente nessa idade universitária, apesar de hoje a gente alcançar todas as idades, e idosos e famílias, tem muitas crianças lá na igreja, tem sido muito bom. E sobre o número de pessoas, hoje, lógico, eu tenho esses dados de antes da pandemia, né? Até antes da pandemia, nós reuníamos cerca de 1.000 pessoas aos domingos lá na igreja. Pastor Douglas, como é que vocês têm procurado manter as atividades na Jesuscope durante essa pandemia? E a sua opinião sobre esse abre e fecha de igrejas, e a gente está falando para a realização de cultos, né? Porque as igrejas podem funcionar para oração individual, mas a questão é dos cultos, que nesse momento, inclusive, a maior corte do país está julgando. Então, Alessandro, hoje as atividades do Jesuscope estão todas online. Okay? Nós temos uma reunião aos domingos, às 10 da manhã, ela acontece online, às 19 horas, ela acontece online. Às terças-feiras, a gente tem uma reunião específica de estudo bíblico, às 8 da noite, ela está acontecendo online. Nós temos pequenos grupos, né, que a gente chama de igreja nas casas, que toda quinta e sexta-feira se reuniam nas casas. Ela acontece pelo Zoom, exatamente para proteção, né, de todo mundo, para cuidado das pessoas que frequentam e das suas famílias, né, de todos que eles têm contato. Então, é claro que, por observação, não é a melhor forma de cultuar, né, porque estar ali presente, porque a igreja não é somente um ponto de pregação, não é somente um lugar que as pessoas vão e ouvem ali uma mensagem, cantam algumas canções. É um lugar de comunhão, é um lugar onde a família se reúne e a gente ajuda muito uns aos outros, né, nessa jornada. Então é claro que o online ele não substitui de forma total aquele culto presencial que é maravilhoso, né, que é o que a gente sempre fez. Mas a gente entende esse momento e usa essa ferramenta do online para continuar então conectados. Mas, de fato, algumas comunidades não têm essa possibilidade, né? Eu alcanço um grupo de pessoas extremamente conectadas, né? Que está ali nas redes sociais, que tem a oportunidade de entrar no Zoom, que tem um aparelho para isso. Mas, por exemplo, a nossa igreja tem feito um trabalho no Maranata, né? E no bairro do Maranata, e entregado cestas básicas lá, cuidado das famílias lá.
e em sua maioria, muitas delas não têm conexão nenhuma, não teria como entrar num culto e participar de um culto. É nesses locais que é mais complexo, porque não é uma questão de um mês, de 2 meses, é a questão de mais de um ano. E a pessoa sem poder cultuar mais de um ano, isso tem sido muito prejudicial para ela, porque a gente sabe do caráter terapêutico, do cuidado que a igreja tem com aquilo que a gente chama a alma das pessoas, né? O espírito das pessoas, que é tão importante. Então, assim, eu vejo que a igreja tem que ser extremamente prudente. Eu não vejo como o Estado proibir o culto presencial, mas eu vejo que a igreja deveria voluntariamente não se reunir, podendo ter o online. E não podendo fazer da melhor forma possível, obedecendo absolutamente todas as normas, para que não haja a possibilidade aí do contágio, né? Pastor Douglas está conversando comigo, é fundador e líder da Jesus Cop aqui em Bragança Paulista. O senhor rapidamente fez uma consideração em relação a essa próxima pergunta que eu vou lhe fazer, né? O pastor, assim como o padre, ele é considerado um porto seguro, é muito procurado, né, para confortar, para levar palavras que tranquilizem as pessoas. E aí eu te pergunto, o que mais você, pastor Douglas, tem ouvido dos fiéis da Jesus Cop nesse momento? Pessoas que de repente estejam aflitas, preocupadas com perda de emprego, de renda. O que é que mais tem chamado a tua atenção? Com certeza as doenças emocionais, né? Eu te digo sem medo de errar, Sabela, nós vamos ter assim, uma próxima epidemia que vai ser de ansiedade, de depressão, de realmente marcas no emocional. Porque eu gosto de uma frase que diz assim: o homem não foi criado por Deus para viver, o homem foi criado para conviver. Então, a gente ser privado do social é muito prejudicial para a nossa alma. Nós somos seres grupais, né, que andam em grupo, e tudo a gente quer estar junto e quer festejar, e isso tem assolado a alma das pessoas. Então, assim, hoje o que a gente mais tem visto é ansiedade, dificuldade de dormir, muita insônia, e, claro, causado por preocupações, as questões financeiras, pessoas perdendo emprego, pessoas perdendo familiares, medo muito grande de ficar doente, né, de perder a sua saúde. Então, é isso que a gente tem enfrentado. E a palavra de Deus é a grande resposta para isso, a oração é a grande resposta para isso. Então, assim, tem sido um tempo de muito trabalho para a igreja, apesar de não estar aberta, de muito trabalho, porque a gente tem cuidado de cada um no 1 a 1 ali, nas reuniões online, nas conversas por telefone, para que as pessoas possam ter um socorro nesse momento. Douglas, e também é muito comum nesse momento, né, que jamais foi vivido pela nossa geração, todo mundo fazer uma leitura religiosa, né, de destino, por exemplo. Para você, existe alguma relação, além dessa questão sanitária, algo divino que pode ser simbolizado pelo momento que a gente está vivendo? Olha, sem dúvida nenhuma, o que a gente crê, Sabela, é que a palavra de Deus diz que Deus está no controle de todas as coisas. Nada nunca foge do controle dele. É claro que eu não creio que Deus enviou isso para prazerosamente ver pessoas sofrendo e morrendo. Claro que não. Eu creio que isso é resultado do que a Bíblia chama de um mundo caído, de um mundo em pecado, né? E nós, por exemplo, como o Brasil, nós estamos vivendo consequências um pouco maiores até do que outras nações. Por quê? Resultado dos nossos pecados, resultado da corrupção, resultado de homens que tomaram decisões erradas e que afetaram toda a nossa nação. Então, sem dúvida nenhuma, nós estamos sofrendo resultado de abandonarmos a Deus, de não fazermos a vontade de Deus. Agora, tem algo muito importante em tudo isso. Através de Jesus, nós podemos fazer uma releitura do que está acontecendo, sabe? É claro que é um caos, é claro que... mas nós podemos pensar que nós fomos obrigados a voltar para as nossas casas, por exemplo. Nós fomos obrigados a olhar para as nossas famílias novamente. Muitas pessoas têm sido solidárias. Eu estava ouvindo aqui você agora, e a campanha de vamos arrecadar, vamos ajudar mais pessoas.
Então, mesmo em meio a esse caos, você vê pessoas se levantando com bondade, com misericórdia, tantas ONGs surgindo para cuidar de pessoas. Nós mesmos estamos cuidando desse bairro do Maranata. Então, assim, você vê Deus agindo em tudo isso e nos sustentando. E eu creio que nós vamos sair muito mais fortes desse período. Douglas, muito obrigado mais uma vez por esse bate-papo aqui. Não faltarão oportunidades para, depois da pandemia também, nós falarmos mais da JesusCOP e das atividades que vocês desenvolvem em Bragança Paulista. Um forte abraço, muito obrigado, viu? Obrigado, Deus abençoe a todos. Valeu!